O nosso nono ano apresenta Umbrella Cast. Bem-vindos ao primeiro episódio do Umbrella Cast. Junte-se a nós enquanto exploramos ideias e pensamentos de uma das mentes mais brilhantes dessa escola. Hoje temos o privilégio de entrevistar a tia Glória, a fundadora da escola, que irá compartilhar conosco experiências e algumas curiosidades sobre a escola. Oi, tia Glória, tudo bem? Olá, tudo bem, Marina? Tudo bem, Murilo? Que prazer, nossa, que prazer estar Prazer é aqui nosso, hoje Glória. com os meus alunos grandes, né? Porque vocês eram há tão pouco tempo pequenininhos, de tamanho, mas de cabecinha sempre foram muito grandes, viu? E agora já estão no nono ano. Que prazer, que satisfação, viu? Prazer é nosso de ter você aqui. Então, para começar o nosso podcast, eu queria saber em que ano que vocês abriram a Umbrella e onde que foi a primeira sede? Umbrella abriu numa casinha muito aconchegante, pertinho daqui, em 1979. Já faz um tempinho, né? São 44 anos de uma história maravilhosa, de um sonho que cada dia torna-se mais realidade. Então, tia Glória, a gente queria saber quantos alunos e quantos professores tinham na época, normalmente, mais ou menos. Olha, primeiro ano nós assim conseguimos 25 alunos, sabe? Porque esse local aqui é um local assim extremamente residencial, né? E realmente eu acho que toda empresa ela cresce à medida que as coisas vão sendo vistas, né? E a nossa escola foi assim, né? Quando ela começou a ser vista o que era a nossa proposta, ano a ano foi assim, crescendo. E nós saímos daquela casinha ali com 147 alunos, porque realmente não tinha mais condições de pegar mais alunos, né? E mudamos para bem pertinho. Depois, graças a Deus, cresceu. E no bastante. início era para meninos e meninas ou só para meninas? Não, sempre meninos e Meninos, meninas. meninas. Aham, meninos e meninas. Então, eu queria saber como que veio a ideia desse nome Umbrella, qual que é o significado que ele tem pra você. E eu queria também saber se Umbrella foi a primeira ideia de nome, se veio alguma coisa antes. Olha, a Umbrella realmente foi assim, uma coisa iluminada que surgiu, né? Porque primeiro a realização de um sonho meu, principalmente, né? Era de ter uma escola, né? Mas eu queria uma escola assim do meu jeitinho, onde a gente plantasse muito amor, muito carinho, muita atenção, e é o que hoje nós fazemos, né? E o que Até esse hoje. nome ele significa pra você? Então daí surgiu, né, um nome, quando surgiu de abrirmos a Umbrella, questionamos muito qual que seria o nome, né? E o nome, gente, como eu pensava só num jardim de infância, que era naquela época a nomenclatura, eu queria realmente um nome que correspondesse a um jardim de infância, né? E surgiu o nome de Popcorn, pipoca, porque tinha muitas histórias onde aparecia pipoquinha, né? E é uma coisa gostosa. Então, não tinha, assim, uma simbologia que dissesse, assim, uma coisa muito profunda, realmente, né? Mas quando nós fomos procurar para colocar esse nome, as pessoas que me atendiam, elas disseram assim, mas esse nome, assim, para fazer uma logomarca, fica assim, um pouco difícil. E de repente eu estava na frente assim de um guarda-chuva, né? Uma sombrinha. Surgiu a ideia de colocarmos sombrinha no caso. Mas eu queria um nome em inglês, porque eu sempre acreditei de que um segundo idioma numa escola, principalmente de crianças pequenininhas, era uma forma muito incentivadora, né? E eu acreditava muito nisso, e ainda acredito, e hoje sinto que isso realmente assim prevalece, né? E daí, mas vamos então colocar Umbrella. Eu estava com uma artista plástica, professora minha, mas ela tinha um dom assim, ela disse, mas por que não Umbrella, saindo daquele cabinho U ali, faz um cortinho, fica Umbrella e coisa. E, daí... Mas daí meu pensamento já foi muito além, né? Porque realmente a simbologia, ela transmite uma proteção, né?
ela transmite segurança, aquela harmonia dos gominhos, né? Das cores. E uma escola tem que ter tudo isso e muito mais, né? E assim é que surgiu a nossa Umbrella. Muito legal, tia Glória. Agora a gente queria saber um pouco mais sobre o Fundamental. Da onde que veio a ideia de ter o Fundamental 2? E, tipo, como você se sente um pouco de ter essa caminhada com os alunos? Olha, a ideia é sempre muito desafiadora, né? Principalmente a gente como gestora, porque toda escola, ela realmente funciona quando a gente tem uma equipe, né? Uma equipe consciente, uma equipe dedicada, uma equipe que sabe o que quer e sabe como fazer. E para isso, a gente precisa de muita experiência, muito tempo e muito conhecimento. E a Umbrella sempre foi muito cautelosa nisso, né? Então, nós começamos com uma educação infantil. Quando notamos que a educação infantil estava redondinha, podendo, assim, subirmos mais um degrau, nós fizemos o Funde 1. Depois de um tempo onde o Funde 1 estava, assim, realmente muito bem, e é interessante que as famílias nos incentivaram muito nisso, porque quando terminava um ciclo e as crianças tinham que sair da escola, a gente tinha assim muitas famílias que nos procuravam e diziam, mas não pode acontecer isso. A gente está tão contente com as crianças aqui na escola e a gente gostaria de continuidade. Isso foi assim nos motivando. E quando a gente começou a observar que Funde 1 estava indo super bem, a equipe maravilhosa, muita gente querendo fazer um segmento ainda a mais no Funde 2, né? E as nossas crianças, que já não eram mais crianças pré-adolescentes, né? Pedindo aquela escola onde era a continuidade da casa delas, onde sempre a gente se preocupa muito com a formação deles, né? A gente quer, assim, seres humanos que estejam preparados para a vida, né? Que eles tenham esta alegria lá fora que eles têm aqui dentro, eles tenham esse saber lá fora que eles têm aqui dentro. E assim foi, gente. Então, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, esse Funde 2, assim, quando chega, vocês são do 9º ano, né? Bom, nem quero falar de sentimento nessa hora, porque eu já estou sentindo esse momento de muita emoção. Mas olhando para vocês assim, eu sei o quanto que vocês são bons e o quanto que vocês estão preparados para essa vida, tá? Obrigada. Então, tia Glorinha, a gente sempre vê que você procura nos dar a perfeição. E eu queria saber como é que foi essa esquematização de contratar os novos professores, da construção do novo prédio, dessa questão pedagógica realmente para a criação do Funde 2. Pois é, Marina, realmente é muito grande tudo isso, né? Porque a gente tem que oferecer um ambiente saudável, como a gente sempre ofereceu a vocês. Vocês estão aqui desde pequenininhos, então vocês têm essa história de vida da Umbrella, nessas conquistas, nessa perfeição, como você falou, né? Que a gente procura o mais perfeito possível para recebê-los, né? E então, quando se decidiu qualquer situação desse crescimento, bom, nós temos que ter um ambiente saudável. Foi difícil, porque a gente sempre quer o mais, né? E o mais custa muitas coisas, né? Mas com o apoio das famílias, com a clientela que hoje nós temos, né? Que a gente já está com o pé no chão, graças a Deus. A gente, vamos lá, né? E eu tenho um companheiro meu, que é maravilhoso, meu marido, né? Que esse é o que realmente a gente troca ideia em termos de investimento, né? Outro tipo de investimento. E ele sempre me ajudou muito nisso. Vamos lá e construímos algo que vocês hoje sabem que é de muito conforto, né? De muita
assim, praticidade, principalmente no que vocês precisam para desenvolver todo esse estudo. Daí, a clientela, né? Temos clientela? Temos, mas vamos gradativo, né? Então, nós fomos gradativamente ampliando os níveis, né? E para nos mantermos. Depois, principal, professores, né? Professores, coordenadores, equipe sabida, equipe que de repente a gente tivesse, que já conhecessem vocês, assim, de um fundo de um, né? Porque ali já é, cada conhecimento, né, é um especialista. E a gente teve sortes de essa pontezinha conectar, sabe? E hoje nós temos uma equipe, vocês sabem, muito boa de professores, né? Que realmente condiz com o que a gente precisa. Então, coisa assim, muito bem pensada, bem planejada, nada assim, sabe? Um tiro no escuro, jamais, né? E a gente sente que está funcionando por ter sido assim. Muito legal, tia Glória. Agora a gente queria saber um pouco mais sobre o seu sentimento. Como você se sente em ver que muitas pessoas estão desde o início da sua vida e vão ficar até o 9º ano? Um pouco mais sobre esse sentimento. Nossa, Murilo, isso aí pega, viu? Como eu falei para vocês, eu já estou sentindo a falta de vocês. Essa falta desse convívio diário, sabe, que a gente tem, e que eu sinto que eu aprendo muito com vocês, principalmente o sentimento de respeito, de amor, sabe, de troca, né? E isso fortifica muito a gente, sabe, como profissionais, né? E como família. Então, esse sentimento é um sentimento muito, muito forte, puro, né? E conservador. Porque eu quero tê-los assim sempre na minha memória, né? Sempre no meu sentimento de estar mesmo longe de vocês, estando pertinho, no desejo de que vocês conquistem cada vez mais e principalmente vocês se encontrem dentro de uma profissão que futuramente vocês vão assim querer, né? Exercer. E essa profissão tem que ser assim que nem eu, entende? Ter muito amor, gostar muito do que faz, porque quando acontece isso, as coisas são muito mais fortes, né? De estrutura. Então, a gente teve a primeira formatura do 9º ano ano passado. Sim. A gente queria saber um pouco mais sobre isso. Como foi sua emoção? Se você sentiu com medo um pouco, alguma coisa assim. Meu Deus, senti medo, interessante, mas era um medo assim diferente, sabe? Não era aquele medo assim de pavor, não, era aquele medo de ter até uma possessividade perante meus alunos e dizer assim, ai meu Deus, será que eu vou perder? É que nem um filho, né, que a gente tem quando eles vão sair de casa e vão casar. Né? Vão sair de casa por N motivos, seja por casamento, né? Ou seja por outras necessidades, né? Vão morar em outro país, alguma coisa. Então a gente tem aquele medo da perda, mas é diferente, entende? Porque a gente sabe que as pessoas estão indo para aquele caminho de busca e que é um caminho maravilhoso, né? Então existiu medo. Existiu o quê? Mais que eu achei assim, sabe, aquele sentimento assim, dizer assim, ai meu Deus do céu, né? Todos os dias nós estávamos juntos, todos os dias nós estávamos trocando conhecimento, todos os dias eles me alimentam de muito amor, de muito carinho, de muita atenção. Como é que vai ser depois esse dia a dia que eles não estão todos os momentos pertinho de mim? Então existe todo esse procedimento dentro da cabeça da gente, sabe, de carinho, de amor, né? Então passei muito isso. E daí no momento em que eu assisti, né, a formatura,
me vinha assim a história de cada criança, entende, na minha mente, né? Principalmente da família em que eles pertencem, né? Então foi assim um momento muito grandioso, sabe? Mas eu tenho, como eu disse, equipe maravilhosa, né? Que realiza esses momentos. Então, quanto assim toda essa parte protocolar, toda essa formalidade, senti muita alegria, senti muita emoção assim de ver um trabalho também naquela hora de grandiosidade, de uma formatura, né, propriamente dita, tá? Então foi tudo isso. Então, tia Glória, a gente sabe que você é mãe, você é vó. E mesmo assim, você fez uma escola incrível pra gente. Você teve alguma dificuldade na sua caminhada? Muitas. Quando se diz ser mãe, ser avó, muita dedicação. Sim. Né? Eu até hoje, eu agradeço muito a família que eu tenho, minhas filhas, né, meus filhos. Meu filho, no caso, tenho 2 filhas e um filho. Meu marido, que eu já falei dele, companheiro, foi ele quem abriu o caminho e disse, olha, está aqui a chave para você abrir uma escola para você. Então, existe muita dedicação, porque o começo de tudo na vida, como continuar, exige bastante maturidade para levar em frente, tá? Porque meus filhos, né, muitas vezes como até hoje, eu deixo momentos para atender algumas coisas do meu trabalho, né? Mas eu faço compensação, tá? Eu faço. Eu não deixo de fazer compensação. Então o peso não existe, mas a gente sempre diz, né? Ai, dá peninha, mas não. Eles cresceram também com isso, né? E depois tudo isso que eu falei para vocês, né? Investimentos, né? Preocupações, é uma caminhada assim que precisa ser sempre muito repensada. Tia Glória, agora aproveitando esse assunto um pouco de maternidade, a gente gostaria de saber como você se sente, porque tem muitas pessoas que se consideram como uma segunda mãe, uma segunda avó aqui da escola. Daí a gente gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Pois é, Murilo, sabe? Eu, às vezes, até eu tenho que me segurar nisso, porque quando eu estou falando com o pai, né, os meus alunos, digo, opa, mas é meu aluno, é filho dele, não é filho meu, sabe? Porque eu me envolvo tanto, gente, com os meus alunos, Claro, que eu tenho vontade de carregar e levar para casa, mas eu não posso. Então, meu jeito é assim, né? E uma dúvida que surge em muitas pessoas é sobre aquela estátua que está na frente da escola. Você consegue contar um pouco sobre a história dela? Meu Deus do céu. Olha, aquela estátua foi uma coisa. Porque eu sou assim muito persistente, sabe? Tudo que eu quero e que eu tenho assim, aquela, lógico, a maturidade diz assim, isso é importante, isso me faz bem, eu vou até o fim. Sabe? Eu luto e eu vou conseguir. E essa estátua, eu fui numa exposição que foi, acho que foi no museu. Ela estava na frente e eu vi aquilo e disse, meu Deus, isso aqui é muito forte de sentimento. É maravilhoso. É uma mãe, né? Que está com o seu filho ali. Sabe? Tem coisa mais linda. Eu tenho esse sentimento na nossa escola, né? E fiquei namorando aquilo um tempão. Bem, mas ninguém sabia me dizer, por incrível que pareça, onde é que eu conseguiria saber a pessoa, o artista que fez aquilo, né? E não tinha, eu não sei, era uma coisa que eu acho que era para nós, sabe? Porque daí depois eu fui, outro dia, que deu a estátua, não estava mais lá. Eu fiz isso, Murilo, digo, ai, não é possível, meu Deus do céu. Daí eu mexi, daí eu fui para tudo quanto é lugar para saber, né, onde estava o contrato dessa pessoa que expôs ali. Daí disseram que ele era do Piauí, acho que era, uma coisa assim. E que ela foi colocada no shopping
Jardim das Américas para de lá ser colocado numa transportadora para ser levada para o local. E daí eu fui no shopping Jardim das Américas. Você acredita que eu cheguei lá e tava lá o artista? Tava lá. Mas daí negociei, né? Tudo que eu podia e trouxe. E deu certo. E deu certo. Tá Então, aí hoje. sabe, eu olho assim, quando eu olho assim, ai, minhas criancinhas estão aqui. Meus alunos que eram criancinhas pequenininhas hoje já tão grandes, estão aqui. Então é a minha renovação diária. Sim. De eu chegar na escola. Vocês gostam dela? A gente Acho ela ama bem essa bonita. história. É bonita, né? É. Muito bonita. Que bom. E vocês? Então, como a gente já conversou, né? Você é mãe, você é avó, você constituiu uma família. E mesmo assim, você proporcionou pra gente essa escola incrível que é. Você tem algum conselho para as mães que trabalham e que têm filhos e que mesmo assim querem realizar o seu sonho? Eu tenho. Coloquem numa escola, mas não deixem de estar juntinho como família dentro desta escola. Porque nós precisamos muito das famílias, sabe? E o que eu sinto às vezes, quando alguém diz assim, olha, tá aqui. Vocês são responsáveis. Não, nós temos aí dividida essas responsabilidades. O que é de pai, de mãe, de família, não pode faltar no crescimento de um filho. Sim. Tá? E é Então incrível isso. como você tem um olhar para cada aluno, você reconhece cada aluno pelo nome, cada história de cada família. Aí eu sei bem quem é tua família, eu sei bem quem é tua família. Cada E um. olha, adoro. Cada aluno Tá. pra você é diferente. É tipo, eles têm uma história pra Sim, você. sim, cada aluno tem uma historinha, sabe? E sempre tem aquela historinha que nos mexe com o coração, sabe? Obrigada por estar presente aqui. Obrigada, Giovanna. A gente fica muito feliz de você ter aceitado nosso convite. E galera, esse foi o nosso primeiro Umbrella Cast, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Obrigada, e gente. até a próxima. Umbrella Cast.